Salvete fratres carissimi, caríssimos irmãos. É com muita alegria que iniciamos o terceiro dia da novena de preparação para a festa de Sanctus Hieronymus, São Jerônimo, o patrono do nosso grupo de estudos bíblicos católico Teófilos. Não se esqueça que ao final nós rezaremos 3 orações, Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória, as 3 na língua tão amada por São Jerônimo, o latim, a língua oficial da nossa Igreja Católica. Terceiro dia, 23 de setembro de 2023, memória obrigatória de São Pio de Pietrelcina. Hoje eu meditarei com vocês sobre as línguas da Bíblia. E você, sabe quais são as grandes línguas das nossas Sagradas Escrituras? Iniciamos mais um dia de novena. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Senhor Jesus, palavra encarnada do Pai, nesse mês da Bíblia, queremos vos pedir as graças que mais necessitamos para amar ainda mais as Sagradas Escrituras e sempre buscar nelas a vossa divina presença. Nós os agradecemos pela graça de participar de um grupo católico de estudos bíblicos. Por intercessão de São Jerônimo, padroeiro do Teófilos, nós os pedimos que cada participante seja iluminado e cuidado em suas necessidades materiais e espirituais, para que consiga ler e estudar a Escritura, levando até o fim este curso, vencendo todos os obstáculos, toda a preguiça e todo o pecado que impede a conclusão desse tempo abençoado de leitura bíblica. Enviai, Senhor, nós vos pedimos, o vosso Santo Espírito, para que compreendamos e acolhamos de coração aberto a vossa santa palavra. Que pela leitura e estudo da Bíblia nós possamos conhecer-vos mais e fazer-vos conhecido. Que vos amemos e vos façamos mais amado. Vos sirvamos e vos tornemos mais servido. Vos louvemos e façamos com que todos vos louvem. Fazei, Senhor Jesus, que pela leitura e meditação das Sagradas Escrituras os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Maria Santíssima, que gerou o Verbo de Deus e escutou e colocou em prática a palavra divina, nos alcance a graça da fidelidade e da fecundidade. Amém. Shalom, Hairete. 2 línguas, 2 belíssimas palavras que significam uma saudação. Então, saudações, queridos irmãos. A primeira palavra, shalom, ela vem do hebraico e ela vem de uma belíssima passagem do livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: Shalom lecha al tira lotamut. Exatamente o que o anjo do Senhor diz a Gedeão. Ele diz: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, esse shalom lecha. É linda essa passagem, uma belíssima saudação. Em hebraico, a segunda palavra que eu disse é o hairete. O hairete também é uma saudação. Encontramos esse primeiro hairete na epístola aos Filipenses, aonde diz adelphoi, ou seja, irmãos. Adelphoi moi, meus irmãos, hairete en Kyrioi, ou seja, se alegrem, uma saudação no Kyrioi, no Senhor, no Kyrie. Essas 2 passagens são lindíssimas, porém, nós temos mais uma outra que todos vocês conhecem muito bem, que também vem dessa saudação, né, do Haire, que qual que é a passagem? É a passagem do anjo quando cumprimenta Nossa Senhora, quando diz Ave Maria, que vem então do latim, porém em grego, no original, nós temos aqui essa belíssima passagem que o anjo encontra Maria e diz Haire que charitomene,
ho Kyrios metasu. É uma lindíssima passagem em grego. E por que eu estou falando dessas duas línguas? Porque hoje eu estou aqui com vocês para a gente falar das línguas da Bíblia. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita em praticamente duas línguas com uma a mais. O Antigo Testamento, então, em hebraico e o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento também tem diversos fragmentos e passagens também em aramaico, a língua do nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, encontramos diversas escritas em aramaico no livro de Tobias, livro de Judite e também em alguns fragmentos dos livros de Esdras, Daniel, Jeremias e até do Gênesis. Bom, durante um bom período, o povo de Deus falava essa belíssima língua, o hebraico. Porém, com a dominação helenística, estamos falando aí de uns 300 anos antes de Cristo, o grego se tornou a língua principal. O grego se torna o que é para nós hoje o inglês, onde todo mundo fala esse inglês e onde as pessoas aprenderam o grego. E aqui aparece um livro muito importante para todos nós, que é a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta vem de uma belíssima lenda que diz que aproximadamente 100, 200 anos antes de Cristo, o rei Ptolomeu II do Egito desejou uma cópia das escrituras em hebraico em sua vasta biblioteca na Alexandria, porque lá ninguém mais falava o hebraico. Então, esse rei Ptolomeu II convida 72 judeus. 6 de cada tribo de Israel, são 12 tribos de Israel, ele convida 6 judeus de cada tribo de Israel para criarem uma tradução grega. E após 72 dias de trabalho na ilha de Faros, eles produziram a Septuaginta na língua grega. Ou seja, cada um estava no seu ambiente e quando chegaram todos juntos, descobriram que todos tinham traduzido da mesma maneira. Essa Septuaginta se torna extremamente popular entre os judeus de língua grega e foi uma fonte crucial para todos os primeiros cristãos. Muito mais tarde, a Igreja Católica usou a Septuaginta para formar o cânon do Antigo Testamento, incluindo alguns livros gregos que não estavam presentes nas escrituras judaicas. E é claro de ver, quando a gente estuda a língua, quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, que os evangelistas utilizaram também das passagens da Septuaginta para escreverem e para citarem passagens do Antigo Testamento, o que vai ser muito importante para a gente entender muitos dos nossos dogmas da nossa Igreja Católica. Bom, e o grego, então, depois dessa Septuaginta, depois dessa língua, ou seja, o que acontece? O Novo Testamento é todo escrito em grego. Tá bom, então a gente está conversando aqui de tudo isso e vocês podem se perguntar, Vinícius, é interessante saber então do hebraico, do aramaico e do grego, porém, qual que é a importância dessas línguas para nós? Então, separei aqui algumas passagens para a gente conversar no dia de hoje. A primeira e talvez a mais importante delas está no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Talvez você já saiba exatamente qual que é. O hebraico diz o seguinte: Ha'alma hara ve'yoledet ben vekara shmo Immanuel. Que quer dizer, traduzido, vamos lá, vamos tentar entender. Eis que a jovem está grávida e dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome Emmanuel. Bom, vocês devem conhecer essa passagem. E vocês devem saber também que diversas vezes essa passagem está escrita como eis que a virgem está grávida e dará à luz um filho e colocará então nele o nome de Emmanuel. Ou seja, aqui a gente está falando de uma profecia diretamente ligada a quem? A nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora. Ou seja, o verbo que se faz carne.
né? Então, exatamente dessa encarnação aqui que estamos falando. No princípio era o quê? Era o verbo, en archei en ho logos, como começa o livro do evangelista São João. Pois bem, essa palavra alma que aparece aqui é uma palavra em hebraico que significa uma donzela, uma jovem. E a palavra em hebraico jovem e donzela pode significar uma garota nova, como também uma virgem, ou seja, ele dá um duplo sentido, um duplo significado. Para os judeus naquela época, era muito claro que uma mulher jovem, uma donzela, ela era virgem. Então, isso fica muito claro para nós. Bom, os nossos irmãos protestantes, se algum deles estiver vendo esse vídeo, podem estar pensando, vocês estão vendo? Então logo Maria teve mais filhos, porque alma não significa exatamente apenas uma jovem. Porém, a gente tem outras fontes. Lembra da Septuaginta que a gente acabou de falar? Como que foram que os 72 judeus traduziram essa palavra alma, donzela, do hebraico para o grego? Eles traduzem como partenos. E partenos em grego significa, ao pé da letra, uma jovem não casada que não teve relação sexual. Ou seja, em bom português, uma virgem. Pois bem, meu caro irmão em Cristo, São Jerônimo, anos depois, estava 100% correto quando traduz para a primeira Bíblia cristã, em latim, a Vulgata, como a palavra virgo, ou virgem. Agora, gostaria de ver e convidar também os nossos irmãos protestantes conversarem com São Jerônimo e com São Mateus, que também coloca a palavra como partenos, como virgem, e os nossos irmãos protestantes falarem para os dois que eles estavam certos e que eles estavam errados, e quem está certo são eles. Pois bem, agora chega de discussão, vamos mais para frente. E agora em grego eu convido vocês a pegarem a Bíblia de vocês e abrirem João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Uma belíssima passagem da aparição à margem do lago de Tiberíades, onde nosso Senhor Jesus, depois de ressuscitado, encontra com Simão Pedro e faz 3 vezes a mesma pergunta para ele. Será que é a mesma? Então ele pergunta primeiro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Depois, Jesus pergunta mais uma vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Simão Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E depois Jesus, depois de dizer, lógico, então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, dando aqui diretamente o apostolado, né? Então a gente tem muito claro aqui, como Simão Pedro também como primeiro Papa. Depois, pela 3ª vez, Cristo pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E aparece aqui o evangelista, repete essa pergunta, né? Tu me amas? E ele diz, Simão Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pois bem, interessante isso, né? Por que Jesus pergunta 3 vezes se ele o ama? E ele responde as 3 vezes que ama. Vamos dar uma olhada agora em grego, a língua que é escrita? Pois bem, minha gente, isso é importante a gente entender 2 palavrinhas que vão aparecer aqui, tá bom? Primeira pergunta de Jesus é, Simon Ioanno, agapais me pleon tuton? Agapais. Agapais é esse primeiro amor que vai aparecer aqui. Porém, Pedro ele não responde com esse mesmo verbo do ágape, desse amor. Ele responde, nai, Kyrie, ou seja, sim, Senhor. Suoidas, hoti, philo, se. Aparece esse amor philo, ou seja, é uma outra palavra. A segunda vez que Jesus pergunta, ele pergunta mais uma vez com esse amor ágape. E Simão Pedro responde mais uma vez esse amor philo.
E a terceira vez acontece algo muito interessante, que Jesus inverte a pergunta. Ele não pergunta desse amor ágape, ele pergunta desse amor phileis me, ou seja, não é mais o ágape, é o phileis me. E Simão Pedro continua com a resposta. Hoti philo se. Mantém esse filo. Vinícius, mas e aí, o que significa isso? Significa o amor ágape e o amor filho. Tem um outro amor que é o amor eros, mas que não importa nesse momento. O amor ágape significa um amor sacrificial. É um amor que se doa, um amor que se entrega sem reservas ao ponto de morrer por amor. Era esse amor que então Jesus pergunta se Pedro tem. E Pedro responde com amor philos, que significa apenas um amor de amizade, porém é um amor que ama com restrições, um amor que pode cessar de acordo com as circunstâncias. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que vos revelastes aos homens através dos séculos, pela Sagrada Escritura, e levastes o vosso servo São Jerônimo a dedicar a sua vida ao estudo e à meditação da Bíblia, dai-nos a graça de compreender com clareza a vossa palavra quando lemos a Bíblia. São Jerônimo, intercedei por todos os que interpretam e ensinam erradamente as Escrituras, para que eles as compreendam segundo a sagrada tradição. Ajudai-nos a considerar o ensinamento que nos vem da Bíblia acima de qualquer ensinamento humano, já que é a palavra e o ensinamento do próprio Deus. Sobretudo, fazei-nos amar mais e mais as Escrituras, conhecê-las e fazê-las conhecidas, já que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Intercedei por nós, bem-aventurado São Jerônimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.